Juízes capítulo 6, vamos começar esta reflexão com uma frase que eu já disse em diversas outras reflexões, porque faz parte do contexto bíblico da história. Abrindo aspas, Israel fez o que era mal diante do Senhor, fecha aspas. Estou dizendo isso não apontando o dedo ao povo de Israel, porque Israel é exatamente como nós somos. Eu e você também muitas vezes já fizemos o que era mal diante do Senhor, e assim como o povo de Israel fazia no seu erro e na busca de um arrependimento, é o que eu e você precisamos fazer todos os dias, buscar de fato um arrependimento sincero diante de Deus. Então, quando eu menciono que Israel fez de novo o que era mal diante do Senhor, não estou aqui querendo ser legalista, muito pelo contrário. Estamos aqui constatando um fato que é bíblico, que é notório e que vai gerando as consequências ao povo de Israel ao longo da história, e que neste momento da história, neste capítulo aqui, aparece então a figura de Gideão, que estava sofrendo junto com o povo de Israel as duras consequências desse abandono e dessa rebeldia por parte de Israel em relação ao Senhor. E neste momento o povo de Israel vai até o Senhor: Senhor, tenha misericórdia de nós, por favor nos livre, por gentileza nos livre dessa tribulação. E aí Deus fala: olha, eu disse a vocês que vocês tinham que ter saído, quando saíram do Egito, tirei vocês da escravidão, que vocês não tinham que se voltar para outros deuses, e vocês fizeram o que era errado. Mas a Bíblia também fala que Deus ele percebe que é um arrependimento sincero, então um anjo do Senhor aparece para Gideão quando esse estava trabalhando e diz o seguinte: olha, você vai lá e vai livrar o povo de Israel da mão dos midianitas. E aí você olha para o que Gideão responde para o anjo do Senhor, você vê exatamente o que é o ser humano. Ele começa dizendo o seguinte: ah, meu Deus, mas se o Senhor estivesse no meio de nós, por que nós estamos passando estas coisas? Esta é uma pergunta que eu tenho muita convicção que você já deve ter feito na sua vida, porque eu também já fiz essa pergunta muitas e muitas vezes. Poxa vida, mas se estou caminhando com Deus, por que tais coisas estão me acontecendo? E aqui nós já começamos a perceber que, de fato, caminhar com Deus não significa ter ausência de problemas. Significa ter uma dose, sim, de realidade de vida e compreender que, por vezes, as situações não serão resolvidas no tempo que eu e você entendemos que tem que ser resolvidas. E que há um trabalho a ser feito, e que há um processo, e que neste processo nós vamos aprendendo, nós vamos sendo lapidados, e Deus vai conduzindo a nossa história, ainda que aparentemente não para o resultado que nós esperamos, às vezes sim, às vezes não, mas Deus nos conduz. E este é o ponto. Aqui o anjo do Senhor diz exatamente isso. Aí ele vira para Gideão e fala o seguinte: mas eu não estou te mandando ir, Gideão, vai nessa tua força que você vai livrar o povo de Israel. E aí Gideão tem mais uma dose de humanidade aqui. Ele diz o seguinte: mas meu Senhor, a minha casa ela é a menor de todas, eu sou o mais fraco, eu sou o mais miserável, como é que eu posso livrar esse povo aqui, como o Senhor está querendo? E aí o anjo do Senhor fala assim: mas eu estou ao seu lado, já que eu estou do seu lado, você vai derrotar esses inimigos. E aí vem de novo essa dose de humanidade de Gideão, que diz o seguinte: olha, se de fato o Senhor está comigo, eu vou te pedir meio que um teste, fazer uma prova aqui contigo, isso falando ao anjo do Senhor, eu vou ali fazer as minhas tarefas, minhas atribuições, e não saia daqui, eu volto, eu quero voltar, quero te encontrar aqui. E assim aconteceu. E ele queria fazer os seus trabalhos, mas também queria oferecer uma oferta para Deus. E aí o anjo fala: tá bom, eu vou ficar aqui te esperando. Então ele vai lá, prepara ali a oferta. Diz aqui a palavra de Deus que ele preparou um cabrito, e fez os pães sem fermento. E ele leva até debaixo daquele carvalho, que é onde o anjo aparece. E aí o anjo diz o seguinte: olha, você pega essa carne, pega os pães, coloque sobre esta rocha e depois você derrama um caldo em cima, ou seja, como se fosse para molhar aquela oferta, que seria mais difícil de colocar fogo numa oferta molhada. E Gideão faz exatamente o que o anjo está dizendo. E aí o anjo do Senhor estendeu a ponta de um cajado que ele trazia na sua mão sobre a carne e o pão sem fermento, e saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães, ou seja, então ficou muito claro para Gideão que aquilo era algo da parte de Deus para ele. E a partir do momento que acontece isso, esse anjo desaparece, e aí Gideão tem mais uma dose de humanidade. Você vai vendo que ele vai ter várias doses de humanidade, porque ele teve medo. Ele falou: meu Deus, eu sou um homem que eu vou morrer porque eu vi o Senhor face a face. Naquele momento ele discernia que o anjo era o próprio Deus. E aí o Senhor também disse a ele: não, tenha paz, você não vai morrer, fique tranquilo que você não vai morrer. Naquele local, inclusive, Gideão ele erigiu ali um altar, que ele deu o nome em hebraico, mas o nome ficou que o Senhor é a paz, e diz a palavra de Deus que esse altar está lá até o dia de hoje.
Naquela mesma noite, então o Senhor aparece para Gideão e diz para ele o seguinte: você vai pegar determinado touro do seu pai, você vai até o local onde tem o altar ali de Baal, né, de outra deusa, você vai derrubar esse altar, e aí você vai oferecer depois esse touro em holocausto, utilizando a lenha desse poste ídolo que foi derrubado para queimar esse holocausto. E aí Gideão chama então alguns homens para fazer essa tarefa, ele faz de noite, para que não, se fosse de dia, obviamente que ele ia atrair mais atenção. Ele faz isso de noite, mas no dia seguinte a notícia se espalhou. Quem é que derrubou esse altar aqui de Baal, né? Então todo mundo sabia que era Gideão que tinha feito isso. E aí vão até a família, né, a casa de Gideão, e vão dizer para ele o seguinte: olha, traga aqui para fora o Gideão, porque nós vamos matar ele porque ele derrubou aqui o altar de Baal. E aí foi aquele confronto, né? Joás, que no caso ali era o pai, diz o seguinte: olha, vocês vão defender a causa de Baal, então é isso mesmo, né? Então venha, porque se vocês vierem, vocês vão ser mortos. Foi uma declaração de guerra daquelas, né? E então, como o Gideão ele faz aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, isso teve uma consequência. A consequência, então, é que todos os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente que estavam ali começaram a se juntar numa posição de guerra. Olha que coisa, ou seja, e esse também eu acredito que é um questionamento bem comum. Você fazer algo que Deus quer que você faça, você vai achar que você não vai encontrar algum tipo de resistência. Você vai sempre encontrar algum nível de resistência quando você está fazendo algo que Deus diz para que você faça. Isso é fato, isso é notório e isso já aconteceu diversas e diversas vezes na Bíblia, e você não deveria ter dilemas de fé por causa disso. Mas eu estou aqui buscando servir ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, e as pessoas não ajudam, todo mundo me critica. Isso é normal, seja maduro para entender isso. Na sequência da narrativa, diz a palavra de Deus então que o Espírito do Senhor revestiu Gideão e ele começa então a convocar as pessoas para ir lutar contra os midianitas, amalequitas e o povo do Oriente. E esse povo começa então a seguir Gideão. Isso é maravilhoso, ou seja, da mesma forma que ele enfrentava a resistência, as pessoas, como o Espírito do Senhor se reveste, né, em Gideão, as pessoas também foram aderindo a este processo de vencer esse povo ao qual se levantava. E aqui, no final deste capítulo, nós vamos ver novamente a dose de humanidade de Gideão, que quer dizer o quê? Ele pede provas a Deus. Olha, se o Senhor está comigo, eu vou colocar aqui uma lã aqui nessa eira aqui, e aí eu vou dormir e amanhã vai ter orvalho no lugar inteiro, menos na eira. E aí é assim que acontece. E aí, mais uma vez, ele fala assim: olha, o Senhor não se acenda contra mim a sua ira, mas eu queria fazer só mais uma prova contigo. Você pode, assim, eu vou colocar agora a lã aqui de novo nessa eira, e só essa lã aqui é que vai estar umedecida desse orvalho matinal. E foi assim que aconteceu. Então a verdade é que aqui nós temos um homem que assumiu as suas responsabilidades conforme Deus enviou, e não deixou de ser homem, porque ele sabia, ele tinha a sua realidade de vida. Mas a minha casa é a menor de todas, como é que eu posso fazer isso? E ele foi realmente convencido por Deus em dizer assim: olha, eu estou contigo. Deus falou através daquele anjo várias e várias vezes com Gideão, dizendo o seguinte: eu estou contigo e é só por isso que você vai vencer. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: olha, humanamente seria impossível, mas como eu estou contigo, é só por isso que vai dar certo. Este, sem dúvida, é o ponto de maior reflexão para nós na nossa caminhada de vida. Porque sim, nós somos seres humanos, sim, temos as nossas limitações, os nossos medos. E eu não estou aqui dizendo que você está 100% errado em viver com medo, não é isso. O medo, inclusive, é um filtro saudável para a nossa caminhada cristã. Nos ensina a ter prudência. Porém, o medo não pode ser um agente que nos paralisa. E quando nós estamos fazendo de fato o que Deus pede para que nós façamos, nós devemos assumir as nossas posições, cientes que nós vamos ter resistência, cientes que muitas pessoas que por vezes que dizem que são suas amigas, não serão. E é ali que você vai ver a verdadeira face do que é esta vida. Esta nossa vida cristã compreende exatamente isso. Muitas vezes você vai ser incompreendido, vai ser mal julgado. A misericórdia que por vezes você exerceu na vida de muitas pessoas, você não terá isso de volta. E é por isso que a nossa profunda consciência de caminhada cristã deve ser única e exclusivamente pautada por uma premissa muito básica. Nós estamos andando diante do Senhor. E é diante dele que nós devemos prestar as nossas contas e buscar o entendimento bíblico do que exatamente Deus quer que nós façamos. E vamos fazer isso e vamos seguir em frente. Ao longo da história de Gideão, você vai ver ainda mais alguns episódios de humanidade dele,
Assim como eu e você, por muitas vezes temos a nossa humanidade, falhamos, temos medo, perguntamos 10 vezes as coisas a Deus antes de fazer, sendo que tem coisas que nós já sabemos que temos que fazer, mas pela grande misericórdia do Senhor, o Senhor ainda usa pessoas como Gideão, usa pessoas como eu e pessoas como você.